Seja muito bem-vindo à nossa aula e se você está passando por dificuldades no processo de vendas dentro do seu negócio ou mesmo no processo de engajamento, de conexão com a sua audiência, com as pessoas que te acompanham, cara, esse vídeo é para você. Isso porque nessa aula eu vou apresentar um tema que é extremamente importante dentro do processo de persuasão, de conexão com as pessoas. E dentro dele a gente vai identificar os 5 maiores desejos que as pessoas têm para se conectar com o conteúdo, para as pessoas se conectar com um tipo de publicação dentro da rede social. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda é o seguinte: um negócio, seja ele qual for, físico ou digital, ele precisa conectar com pessoas. A venda, ela acontece através da conexão, ou seja, através do momento que eu entendo o que a outra pessoa sente e deseja, e eu direciono ela para que ela consiga aquilo que ela precisa, ou que ela se liberte daquilo que faça ela sofrer, que gera uma dor dentro dela. E cada pessoa ela vai ter um motivo, uma motivação diferente, e cada pessoa vai expressar isso de uma forma diferente. Inclusive, eu queria trazer para você aqui que geralmente existem 3 coisas, né? 3 habilidades, 3 técnicas que geralmente as pessoas precisam ter para gerar essa venda, ou pelo menos o que a gente acredita. E eu já vou te adiantando, cara, você não precisa disso. E quais são essas 3 coisas? Confiança, carisma e uma personalidade magnética. Deixa eu te falar, cara, você não precisa se sentir extremamente confiante para você poder fazer as coisas acontecerem, para você se conectar com pessoas. Você não precisa ser aquela pessoa carismática, e geralmente isso está associado àquela pessoa risonha, engraçada, que implica todo mundo, que chega, as pessoas, meu Deus, como é que aquela pessoa é incrível, eu quero ficar mais com aquela pessoa. E você também não precisa ter uma personalidade magnética, onde você chega, as pessoas vão até você, te procuram e te desejam, etc. Inclusive, todas as informações aqui são comportamentos, são habilidades que a minha esposa tem. A minha esposa, ela chega no CrossFit, e se você não pratica o CrossFit, você vai entender como isso funciona. É uma comunidade, é um negócio ali absurdo. Minha esposa chega dentro disso, mesmo diante daquela comunidade, as pessoas conectam muito forte com ela, as pessoas começam a conversar com ela, automaticamente, cara, 2 dias, ela já está dentro do grupo, ela já está conversando com 1000 pessoas que estavam ali dentro, já está trocando informações, etc. Enquanto eu levo 1 mês ou até mais para poder gerar uma comunicação, uma conexão um pouco similar ao dela. Mas não significa que isso eu não gerei uma conexão, apenas que o processo ele é diferente. E qual é o grande ponto disso aqui? Essa origem ela vem através do perfil comportamental. Ou seja, cada pessoa ela vai ter um perfil comportamental e isso ela vai se expressar, ou seja, vai se conectar com o mundo de uma forma diferente. E as pessoas vão se conectar com elas de uma forma diferente também. E aqui bem por alto, porque não é o foco do nosso conteúdo, do nosso vídeo aqui, mas bem por alto a gente sabe que existem 4 perfis: o dominante, o influente, o estável e o analítico. Basicamente, o que é cada um deles, tá? O dominante, ele vai ser aquela pessoa que tem uma tomada de decisão mais forte, e aquela pessoa que tem mais ação, aquela pessoa que tem mais atitude, que quer resolver os problemas, aquela pessoa que quer mandar em tudo. Basicamente é isso. O influente já vai ser aquela pessoa que vai ter as habilidades como carisma, como magnetismo, como aquela pessoa descolada, aquela pessoa sempre alegre, eufórica e etc. Então, se você vê alguém que dá muita risada, conversa muito, etc., existe uma grande probabilidade dela ser uma pessoa influente ou estar influente. O estável já vai ser aquela pessoa mais pacífica, mais mediadora, ela vai querer entender basicamente o que estava acontecendo ali, ela vai querer resolver os conflitos, mas não ela atuando dentro do conflito. Ah, deixa comigo que eu resolvo como é o dominante. Ela vai escutar as partes e vai gerar um consenso dentro daquilo ali, para que todo mundo saia ganhando. Não necessariamente vai acontecer isso com o dominante. E também elas são pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais relax, mais na delas. E tem um analítico. Esse analítico, ele já vai ser um pouco mais metódico, ele vai ser mais frio, ele vai ser mais calado, talvez ele seja um pouco mais distante. Se você entendeu pela história, curtindo que eu acabei de contar, você vai perceber que a minha esposa ela tem um influente muito forte, já eu possuo um analítico muito forte. Até pelo movimento que você está vendo aqui dentro da estrutura. Cara, eu vou organizar isso aqui. Minha esposa dando essa aula seria algo tipo, ela ligaria a câmera e ela iria falar e tá tudo certo. Ela não ia estruturar isso aqui. Por que ela não ia estruturar isso? Porque não faz parte do perfil comportamental dela. E lembra que eu falei? A forma como você fala, como você se comunica, tem como base o teu perfil comportamental. E a forma como o outro escuta também tem como base o perfil comportamental dela, que ela está ativada. Então, eu, por ter a estrutura mais metódico, mais frio, mais calado, mais na minha, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma tendência a ser mais distante. Enquanto que minha esposa, que vai ter um movimento mais do influente, carismático, etc., ela vai ser aquela pessoa que chama atenção, no bom sentido, aquela pessoa que se conecta com as pessoas, que as pessoas são atraídas por ela e assim por diante. Só que qual é o grande ponto? Você não precisa, presta muita atenção nisso aqui, você não precisa ser influente para se comunicar com as pessoas e transmitir o seu conhecimento, seja dentro ou fora digital. Cara, não tente virar essa pessoa. Não tente olhar para aquilo e dizer, entendi, então eu preciso fazer assim para acontecer. Você não vai conseguir fazer isso.
Inclusive, quando eu fiz uma formação em análise de perfil comportamental, foi dado para mim que eu tinha um desejo, vamos supor assim, as pessoas esperavam de mim que eu tivesse um perfil influente, e eu não sou influente. Então, isso eu acabava me cobrando de uma forma exacerbada para eu ser de uma forma que eu não sou. Eu posso desenvolver habilidades de comunicação e não necessariamente eu ser uma pessoa influente, no que não tem nada a ver. Por exemplo, eu estou gravando vídeo, eu dei risadas durante o vídeo, eu te contei histórias durante o vídeo, a gente está aqui conversando durante o vídeo, e nem por causa disso eu preciso ter um perfil influente para as coisas acontecerem. Então, muito cuidado com isso. Não precisa mudar o seu perfil comportamental, nem desenvolver um perfil comportamental para poder fazer com que as pessoas se conectem com você. Só que olha só, existem 5 atitudes, e isso é extremamente relevante, que aqui é de fato a chave do que a gente vai conversar aqui dentro do nosso conteúdo hoje. Existem 5 atitudes que você precisa ter, independente do seu perfil comportamental, que irão atrair mais pessoas até você e gerar uma relação sólida. Ou seja, não é sobre o teu perfil comportamental, mas como você vai ativar essas 5 atitudes para conectar com essas pessoas. E quais são essas atitudes, Daniel? Bem simples. Encorajar sonhos, justificar falhas, acalmar medos, confirmar suspeitas e ajudar contra inimigos. Não se preocupa, fica bem tranquilo, porque a gente vai aprofundar em cada uma delas. Eu preciso só que você entenda que elas existem e que elas são essas 5 aqui. E, basicamente, uma frase, e de onde eu tirei essa estrutura, tá? Foi do autor Blair Warren, e ele fala: as pessoas farão tudo que aqueles que encorajam os seus sonhos, justificam suas falhas, acalmam diante dos seus medos, confirmam suas suspeitas e ajudam a jogar pedra em seus inimigos. Essa é a frase, inclusive o nome do livro, As 21 Frases da Persuasão. Eu posso colocar aqui depois na descrição, até para vocês adquirirem. É um livro em inglês, ele não tem tradução, mas é uma leitura que eu recomendo muito. Se você utilizar o Kindle, por exemplo, comprar na própria Amazon, você consegue traduzir, consegue ler tranquilamente o que ele passa em informação para você captar mais isso aqui. Mas no vídeo eu já vou aprofundar bastante nesse ponto. E qual é a grande questão que ele fala aqui? Essas 5 coisas é o quê? Uma vez ativada dentro das pessoas, elas vão ter uma conexão maior com você e bem provável elas aumentem a influência sua sobre elas. Mas basicamente, como é que eu vou ativar cada uma delas? A primeira vai ser sobre encorajar os seus sonhos. Não importa para onde você vá. E perceba que quando você faz um estudo de público, de nicho, etc., você trabalha no digital, você provavelmente já deve ter feito isso em algum momento, ou você ainda faz, ou vai fazer. É extremamente importante você perceber que uma das premissas é justamente eu pesquisar o quê? Qual o maior desejo da minha audiência? O que é que minha audiência, e eu gosto de trazer do termo de o que é que as pessoas que eu vou me conectar, que eu desejo me conectar, que eu desejo gerar uma transformação, elas buscam para a vida delas. E esse desejo, ele não está necessariamente fixado, ele não está necessariamente fechado a um termo de simplesmente conquistas financeiras, tá? Pode ser dentro do teu relacionamento, pode ser dentro da tua vida, pode ser na sua área profissional também, enfim, pode ser uma questão de lazer. Qual o desejo que ela tem? Porque uma vez que, como somos seres holísticos, seres integrais, uma vez que eu trabalho uma área da minha vida, automaticamente outras áreas vão sofrer influência também. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Mas eu preciso sempre gerar esse equilíbrio. Ou seja, todo mundo possui sonho. Eu possuo sonhos. Você provavelmente está me escutando aqui, você possui algum sonho. Se você está ficando até aqui é porque você deseja, pelo menos, já é um sonho seu, fazer o quê? Aumentar o teu engajamento, é você aumentar as suas vendas e, consequentemente, se eu for aprofundando isso aqui, provavelmente você vai querer aumentar suas vendas, porque esse dinheiro vai propiciar você de ajudar outras pessoas, vai propiciar você também ajudar mais a tua família, estar ali mais presente, trazer mais segurança financeira para sua família. Consequentemente, isso vai poder fazer você comprar coisas que você tanto deseja, que você tanto sonha. Então, percebe que existem o dinheiro em si, né, que é o ponto aqui das vendas, ele não é o fim. Ninguém quer somente aumentar as vendas. Aumentar as vendas vai gerar N coisas, inclusive uma autoridade, por exemplo. Mas qual é o grande ponto? Dentro dessa estrutura de encorajar os seus sonhos, a gente precisa entender como a gente vai ativar isso. E aí eu montei uma historinha, inclusive é uma história com base no que o próprio autor, o Blair, ele traz no livro dele, que é sobre um adolescente. Vamos imaginar a gente na adolescência. Quando eu era adolescente, quando você era adolescente, era bem provável que a gente tinha umas ideias malucas. Eu, particularmente, e eu vou trazer um caso aqui, eu tinha o desejo, a vontade, o sonho de fazer parkour. Para quem não conhece, parkour é uma arte onde você... uma arte de fuga, uma arte de mobilidade, enfim, em um meio urbano, geralmente utilizado no meio urbano. Ou seja, aquilo que geralmente as pessoas falam, pular os prédios. Pronto, basicamente aquilo. Qual é o grande ponto? Minha mãe, ela não queria deixar que eu fosse fazer isso. Por quê? Eu não sei se você já assistiu algum vídeo ou alguma coisa relacionada a isso, mas existe uma
um perigo iminente muito forte. A chance de você se machucar nisso era muito grande. E eu queria muito fazer. Então, o que foi que eu fiz como adolescente? Eu conversei com ela não autorizou, e por ela não autorizar, eu fui como escondido. Obviamente que eu não ia deixar de ir, porque era o meu sonho. Mas o buraquinho ele é um pouco mais embaixo. Eu fui porque existia alguém que incentivava que eu fizesse isso. E quem foi esse alguém? Foi um amigo meu. Esse meu amigo, o nome dele é Juca, eu falei com ele sobre, né? Ele também gostava e tal, não sei o que, para ele, vamos fazer, vamos. E qual foi o grande lance? Ele falou assim, cara, minha mãe deixou, e aí? Minha mãe não tinha deixado. Ele, cara, não tem problema não, você dorme lá em casa, a gente vai, você volta para lá, depois você vai para casa. Maravilha. Para minha mãe, eu estava indo para a casa de Juca, para mim, eu estava indo para o parkour. E tudo certo. Juca encorajou os meus sonhos. Juca, ele falou assim, irmão, vem comigo que esse negócio vai dar certo. Fica tranquilo, sua mãe não vai descobrir, não vai acontecer nada com a gente e tá tudo beleza. Obviamente, minha mãe descobriu e foi um rolê todo. Minha mãe brigou comigo, você é maluco, você é doido, como você fez, você mentiu pra mim. Aquelas coisas que a gente sabe que mãe faz. Inclusive, em breve, eu serei pai, minha esposa será mãe e a gente vai viver, provavelmente, situações parecidas com essa. Mas o qual o grande ponto que eu quero trazer para você? Nessa situação, quando eu imaginei, quando eu vivi isso, o que aconteceu? Eu olhei para Juca como uma pessoa que me apoiava, que me encorajava, ou eu olhei para minha mãe como essa pessoa? Cara, Juca era para mim ali o meu melhor amigo. Cara, ele estava comigo e ia aí, pegava o ônibus comigo e a gente passava o dia ali. Cara, ele estava colado comigo, ele estava me incentivando para eu treinar mais, para eu ser melhor dentro daquilo. Ele encorajou os meus sonhos. Enquanto que minha mãe, ela jogou água total. Minha mãe me impediu de fazer aquilo que eu queria. Ela não conversou comigo, ela simplesmente falou assim, cara, você não vai. E é aquela velha história. Tá, mas eu não vou por quê? Porque eu sou sua mãe e você não vai. E ponto final. Cara, isso é a pior coisa depois de falar com um filho seu. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai, você não vai, ponto final. Cara, converse. Por quê? Porque vai ter um amiguinho dele que vai encorajar os sonhos dele e vai ter um poder de influência enorme. E isso aconteceu. Qual é o grande ponto aqui? É bem provável que se você viver uma situação semelhante, pode ser com um amigo, pode ser com um tio, pode ser com um primo, às vezes, inclusive, isso entre os pais, qual é o grande ponto? Você vai ter uma tendência de sofrer uma influência maior daquela pessoa que encoraja os seus sonhos. Aquilo que você deseja fazer, você tem aquele ânsia, assim, é um desejo ardente, cara. Eu quero muito fazer isso. Não, que, tudo bem, se eu não fizer, não tem problema. Cara, eu quero muito isso. Eu quero muito prosperar no digital. Eu quero muito viver uma relação amorosa saudável. Eu quero muito ter pessoas próximas de mim. Cara, eu quero muito alguma coisa da minha vida. Se você quer muito isso e você encontra alguém que te encoraje, cara, tenha certeza, você vai sofrer influência daquela pessoa. E olha só, no digital a gente tem diversas pessoas que são grandes. E, cara, pessoas como eu conecto, Érico Rocha, Leandro Ladeira, o Thiago Tesma, Pedro Sobral, a Zilo, Priscila Zilo, enfim, em outras pessoas que tem aqui. Todas elas são pessoas que trabalham com o digital, todas elas são pessoas que têm um direcionamento para que pessoas tenham resultado dentro do digital, mas perceba que você conecta provavelmente com uma ou mais dessas pessoas e outras pessoas também que são isso. Por quê? Porque todas elas estão encorajando você a realizar o seu sonho de prosperar no digital, de faturar mais e isso ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para as pessoas que você ama, que você confia, que você conhece e também aquelas pessoas que você deseja ajudar. Esse é o grande lance. O que é que eu quero que você entenda aqui? Uma vez que você percebeu isso da tua audiência, você vai conversar com ela de uma forma que encoraje ela de conquistar os sonhos delas. Só que eu preciso que você entenda qual é a transformação que você gera. Uma vez que eu sei a transformação que eu gero, as pessoas que desejam essa transformação, eu vou encorajar ela a viver essa transformação. E o grande ponto é, você não é o fim. Você não é a chegada. Você é a ponte que vai ligar essa pessoa de onde ela está hoje até o momento onde ela deseja chegar, até o lugar onde ela quer chegar. Tanto que o Érico ele fala muito sobre a Roma. A Roma é o que é o destino. O teu método é um meio para chegar lá. Dentro da estrutura aqui, por exemplo, da Império, a gente vai ter a mentoria Império. Na mentoria Império, nós somos o meio para que as pessoas elas saiam do ponto zero ou da estrutura dentro do digital e elas passem a ter resultados, se posicionem, criem a sua metodologia para atuar dentro do digital ou para potencializar o teu resultado dentro do digital. Então, perceba, você, com a habilidade que você tem, é uma ponte para que a pessoa gere a transformação. E aí você precisa entender os sonhos dela, os desejos delas, para que você incentive e encoraje essa pessoa a conseguir lá, porque ela pode conseguir. Assim como você também pode faturar no digital, assim como você também pode construir um negócio no digital. E isso pode ser em um mês, em 3 meses, em 6 meses, em 1 ano, em 10 anos, cara, não importa, mas você pode fazer isso no seu tempo, no seu ritmo, da forma como você deseja e almeja. O que é que acontece aqui? Como eu trouxe, a gente já fez esse desfecho, esse adolescente, ele vai gostar mais do seu amigo do que do seu pai.
Por quê? Porque o seu amigo está colado com ele. O seu amigo quer fazer aquilo que você também quer. O seu amigo, por mais que ele não faça, ele está te coragem. Cara, se é isso que você quer, se é esse teu sonho, vai, eu estou com você. E se der errado, eu estou do seu lado. O pai fez o quê? A mãe fez o quê? Ah, não vá, porque vai dar errado e eu não vou lhe ajudar. Cara, dificilmente você vai conseguir ter uma conexão com seu filho. A segunda atitude que a gente vai ter aqui é justificar as nossas falhas. Ou seja, quando alguém mostra pra gente que, na verdade, não somos nós que estamos errando, mas que existe algo que não está no nosso campo de visão, que não está nas nossas mãos, que a gente não tem o poder de ajustar, cara, isso gera um conforto absurdo. E a gente gera uma conexão muito forte com essas pessoas. E olha só que interessante. A culpa, ela não é sua. E eu vou falar isso para você dentro do digital. A culpa não é sua. O fato do teu Instagram não crescer, o fato do teu canal do YouTube não crescer, o fato de você não ter muitas curtidas, comentários, salvamentos, o fato de você não estar vendendo quanto você gostaria, não é uma culpa sua. A verdade é que o algoritmo do Instagram, ele não foi feito para te ajudar. A verdade é que o algoritmo do Instagram, ele não está ali para fazer com que você cresça. Ele só está pensando no faturamento, no crescimento dele. O que é que eu acabei de fazer aqui com você? Eu acabei de te mostrar que, cara, não importa o que você faça, porque não está nas suas mãos, está na mão do Instagram. E, inclusive, a gente vai ter outras atitudes aqui, tá? Que a gente vai se conectar, que vai entrar nessa questão do algoritmo também, para eu já trazer para você da questão do digital. Mas qual o grande ponto que eu quero que você entenda? Uma vez que eu mostro para a pessoa que, na verdade, a culpa não é dela, o fato dela estar errando não é por ela especificamente, mas é por algo que ela não conhece ou algo que ela não tem domínio, ela relaxa e ela confia em você. Cara, obrigado por me dizer isso. Cara, eu sabia disso. Cara, eu tava sentindo, eu tava me esforçando tanto, velho, eu não tava tendo esse resultado. E aí entra o grande ponto do efeito do algoritmo do Instagram. E por que isso vai acontecer? Porque as pessoas, elas querem perceber, elas querem um apoio de entender que, cara, não é que eu esteja errando, é que eu não estou tendo o resultado que eu quero. Porque eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Entende? Cara, você está dedicando tempo para assistir aula, para assistir um curso, para ler um livro. Você está dedicando tempo para produzir um post, para fazer alguma coisa. Cara, aquilo não tem resultado. Então não é sobre o seu design, é sobre o algoritmo do Instagram. Eu tirei a responsabilidade das suas coisas. Não é sobre você, é sobre o outro. Só que olha só, aqui entre eu e você, tá? Isso aqui é segredo nosso. A verdade é que você tem responsabilidade. A verdade é que a responsabilidade é sua. Por que é sua? Porque, segundo o estoicismo, e trazendo, que é uma filosofia que eu me conecto bastante, se você não conhece, recomendo muito que você pesquise sobre, inclusive eu vou trazer algumas aulas aqui, inclusive convidar pessoas para falar sobre o estoicismo. A verdade é que o estoicismo ele traz, cara, não adianta você focar naquilo que não está no seu controle. Obviamente, tá? O algoritmo do Instagram, ele tem o seu movimento. Existem coisas que eu posso fazer para ativar mais, para ativar menos, para potencializar e etc. Tem coisas que acontecem ali que ele não me ajuda, beleza. Mas até que ponto você tem domínio e controle sobre o algoritmo do Instagram? Você não tem. Você não é Mark Zuckerberg. Você não é dono da Google, do YouTube. Você não tem como mudar aquilo. Inclusive, nem ele consegue entender como funciona direito aquele negócio. Ele sabe que tem algumas coisas ali, mas ele não consegue dizer exatamente o que vai acontecer. Porque não faz parte, não é seu domínio. Então, quando eu começo a me preocupar muito com o algoritmo do Instagram e eu paro de olhar de como eu posso aprimorar a minha habilidade para aumentar o meu engajamento, para aumentar a minha venda, que é o que você está fazendo aqui agora, cara, você está dando o poder total da tua vida, do teu negócio para o Instagram. E não é dele, é seu. Obviamente que isso aqui é um momento coach, tá? Dentro da nossa estrutura aqui, dentro da nossa aula, mas eu quero que você entenda isso. O que está no seu controle. Cara, talvez esteja no seu controle fazer um curso de copy. Talvez esteja no seu controle fazer um curso de estratégia de vendas. Talvez esteja no seu controle fazer um curso de oratória para você se comunicar melhor. Talvez esteja no seu controle saber o que de acho você quer fazer na internet. Porque se você não sabe o que você quer fazer na internet, não adianta você ficar falando um monte de coisa, não adianta você pensar em 1000 coisas. Talvez você precise entender algo que esteja bloqueando você de ter ação, de você fazer a primeira aula, de você fazer o primeiro post. Você precisa entender o que você pode fazer agora para dar o próximo passo. É isso que você precisa entender. E é isso que o estoicismo ele trabalha bastante. O Instagram, o YouTube, o Google, a X, Twitter, seja lá o que for, cara, você não tem controle sobre nada disso. Você só tem controle sobre as suas atitudes e as suas ações. E aí entra justamente isso. Geralmente, quando a gente traz um conteúdo, a gente tem uma tendência de fazer o quê? Dizer que a responsabilidade é do outro. Perceba que se eu começasse com você e já disser assim, cara, é sua responsabilidade ter resultado dentro do digital. Cara, se você tem dentro de você algo que já remeta a o algoritmo do Instagram está contra mim, automaticamente você vai embora.
automaticamente você vai olhar esse vídeo e vai dizer assim, cara, esse cara é maluco, porque ele não deve saber o que é o algoritmo do Instagram. E essa é a verdade. Ou seja, se você chega para a tua audiência, para as pessoas que te acompanham, para aquele público, e você fala assim, ah, a culpa é sua. Você está errando. É isso que você está errando. A pessoa vai se sentir o quê? Injustiçada. Por quê? Porque ela acredita que não é ela que está fazendo aquilo. Mas entenda que uma vez que você se conectou, você mostra para ela que existe um processo de autorresponsabilidade. Fechado? Qual a terceira atitude que a gente tem? Acalmar os nossos medos. Uma vez que você acalma o medo das pessoas, você também vai aumentar o seu poder de influência sobre ela. Isso vai gerar mais conexão e, consequentemente, isso vai gerar um maior engajamento e também maiores vendas para o teu negócio. Só que deixa eu te falar uma coisa. Cara, onde há medo, não há foco. Não existe forma alguma de você se concentrar em alguma coisa se você está com medo. Cara, o café está geladíssimo. E por que isso acontece? Porque o nosso corpo, o nosso cérebro, ele já tem um movimento pré-instalado dentro dele de sobrevivência. Obviamente que o medo que nós temos hoje não é o mesmo medo que nós tínhamos há 1000 anos atrás, que a origem é 1000, 5000 e assim por diante, lá no momento pré-histórico. Mas a gente ainda tem esse cérebro dentro de nós, que é o cérebro reptiliano, o cérebro sobrevivente, enfim, vai ter um de nomes a depender da base que você for estudar sobre isso. Mas olha só, uma vez que eu instalei o medo, eu ativei o gatilho do medo dentro do meu sistema, o que é que vai acontecer? Eu vou ter 3 opções. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir, ou eu vou me paralisar diante daquilo. Simples assim. Então, se eu tenho medo de ser julgado por um conteúdo que eu vou publicar, olha só a importância disso. Se eu tenho medo de publicar um conteúdo e ser julgado por ele, ou eu vou me rebelar, cara, eu vou fazer aquele conteúdo falando mal de tudo e de todos, ou eu vou fazer uma fuga, eu vou inventar 1000 coisas para não fazer publicação, ou eu vou paralisar. Eu vou ficar olhando para aquilo ali e falar, cara, eu tenho que postar hoje. E aí você fica naquele medo, cara, não, mas eu tenho que postar hoje. E você paralisa. Por que isso acontece? Porque o teu cérebro, ele quer sobreviver. Ele acredita que ali está uma ameaça para você. Mas, na verdade, não existe ameaça nenhuma. Na verdade, é algo que foi criado na tua cabeça para se proteger. Porque ameaça é um tigre dente de sabre atrás de um arbusto. E se você chegar perto, ele pode te atacar. Então, você vai ter que escolher ali. Você não sabe que ele está lá. Mas você vai ter que escolher. Ou tu vai em cima e, se for o tigre, você vai lutar com ele. Probabilidade mínima de você sobreviver é isso. Ou você vai fugir, cara, é melhor correr logo, porque se eu correr primeiro, talvez eu me salve. Ou você vai ficar parado e fingir de morto. A paralisia totalmente social é isso. E fingir de morto ali. Assim, cara, eu vou ficar quieto, eu não vou nem respirar, porque ele vai passar por mim e não vai tocar. Mas em termos de exposição, é algo muito mais da nossa cabeça, que foi criado dentro dos processos da nossa infância. E por isso que eu trago, cara, para que você cresça dentro do digital ou dentro de qualquer negócio, você precisa trabalhar você em primeiro lugar. Você precisa se conhecer e você precisa gerar um processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, para que você possa fazer o que precisa ser feito. Porque senão você não consegue manter uma constância naquilo que precisa ser feito. Você pode até começar, mas vai chegar um dia que você fala assim, cara, desligamento. Cara, e se alguém criticar? O primeiro hater que aparecer dentro da tua conta, você vai ficar louco. Meu Deus do céu, a pessoa fala, não vou mais falar porque as pessoas não querem. Você precisa trabalhar você. Inclusive, o primeiro passo é você ter consciência disso. E tenha consciência. Inclusive, eu recomendo, vou até colocar aqui do lado para vocês, uma recomendação, que é o livro O Poder, a Coragem de Ser Imperfeito. De Ser Imperfeito. Esse é um livro de Brené, eu não sei escrever exatamente, mas o nome dela é isso, Brené Brown. Qual o grande lance aqui desse livro? Esse livro, ele vai remeter exatamente a esse processo de medo do julgamento, medo da crítica, que geralmente a gente tem para fazer uma coisa que é importante na nossa vida. Percepção tem medo de fazer algo que não é importante. Geralmente aquilo que é importante para você vai te travar de alguma forma. Então esse livro vai te auxiliar muito nisso, inclusive vou falar isso aqui também no canal. Vou aprofundar, trazer esse conteúdo sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, porque eu acredito piamente que para você crescer o teu negócio, a tua vida, você precisa crescer como pessoa também. E isso remete a se libertar de traumas, de crenças, medos que você carrega. E aí vem um grande ponto. No movimento de acalmar os nossos medos, a primeira coisa que a gente faz é buscar um herói. E aí que entra o grande poder dos heróis aí da estrutura. Porque uma pessoa que ela é grande, é uma pessoa que já tem resultado, etc e tal, os grandes players, como eu falei, o Érico Rocha, o Ladeirinha, o Pedro Sobral, a Priscila Zillo e tudo mais, eles são vistos como pessoas de autoridade, etc.
eles são vistos como heróis. Cara, vocês superaram, vocês conseguiram, vocês chegaram lá. Inclusive, eu trouxe até o Chapolin, Chapolin Colorado lá, que tinha, porque ele trazia essa frase. Quando tinha uma situação de medo ali, onde as pessoas na vila, etc., estavam falando, e agora? Quem poderá nos defender? Ou seja, quem vai nos salvar deste perigo eminente que está aqui na nossa frente? E ele entrava, sou eu, Chapolin Colorado e tal. E ele falava, ó, até dá uma travada nesse negócio. Por quê? As pessoas, elas têm um anseio por isso. Elas precisam de alguém que vai defender ela daquilo, ou que vai simplesmente dizer que é possível fazer. Que vai acalmar aquele medo dela. Fala assim, cara, fica tranquilo, isso acontece. É normal você sentir medo, mas você não deveria sentir esse medo. Então, existem coisas que você pode fazer para melhorar. Fica tranquilo. Porque, geralmente, quando a gente tem um medo, a gente acredita que, cara, esse medo só eu tenho. Não é verdade. Tem diversas pessoas que têm o mesmo medo que você. Só que existem aquelas pessoas que vão atrás e vão tentar resolver aquilo. Cara, não, eu tenho esse medo, eu quero fazer o que eu quero, então eu vou trabalhar esse medo. Existem aquelas pessoas que fogem. Cara, é isso que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer coisa completamente diferente. E aquelas pessoas se paralisam, que não fazem nada. Então você precisa tomar uma atitude quanto a isso também. Qual a quarta atitude aqui que a gente precisa ter? Essa atitude é confirmando nossas suspeitas. Todo mundo tem as suas crenças, todo mundo tem as suas ideias diante de tudo. Tudo na vida. Nunca viu você. Todo mundo sabe de tudo. Nunca estudou nada sobre aquele assunto, mas a pessoa fala, então, minha opinião é, com base naquele, em nada, com a vida dela. Isso é normal. As pessoas têm opinião. Eu tenho opinião de muitas coisas que eu não sei. Enfim. Mas qual é o grande ponto que eu quero que você entenda? Isso aqui ativa uma frase que, minha Nossa Senhora, essa frase ela tem um poder exorbitante. Inclusive, quando você fala essa frase, assim, dá um... Sabe, dá aquela energia dentro de você. E a frase é, eu sabia. Cara, eu sabia. Eu sempre soube. Ou eu tinha razão. Cara, isso aqui é um negócio de louco. Quando a pessoa ela comprova de que aquilo que ela imaginava está certo, cara, ela se enche de orgulho dela mesma. Isso dentro de um relacionamento, então, meu Deus do céu, se você está num relacionamento, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Ou você faz isso, ou a tua esposa, ou o teu marido faz isso com você. Uma vez que você chega e fala algo, vocês descobrem algo, e você tinha razão, você fala assim, eu lhe disse, eu sabia que era isso. Eu lhe disse, rapaz, você não me escuta. Essas são frases que estão confirmando a suspeita. Mas olha só, quando não confirma, acontece o oposto. Tá vendo que eu lhe disse que era assim? A outra pessoa fica como, isso aí tá errado, isso aí não é, eu vou buscar e etc. E, cara, olha como isso interfere. E isso, inclusive, impacta o nosso poder de decisão de uma forma tremenda, que eu vivi isso de uma forma tão intensa dentro de um estágio que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu fiz um estágio quando eu estudava nutrição, onde toda semana a gente pesquisava artigos, a gente aprofundava naquele tema e a gente apresentava. Só que, olha que louco, a gente trabalhava em uma empresa de suplementos alimentares. Nós tínhamos que fazer pesquisas sobre suplementos alimentares. Me diga aqui, você trabalhando numa empresa que vende suplementos alimentares, você acredita que suplementos alimentares funcionam? Você vai buscar o que comprove que é verdadeiro ou que é falso? Que o suplemento funciona ou que não funciona? De forma instintiva, bem consciente mesmo. Quando a gente olhava um artigo que dizia que aquilo não funcionava, automaticamente a gente descartava. Cara, esse artigo deve estar errado. A gente buscava, e aí tinha um viés, tá, de análise dentro disso, a gente buscava aquilo que dava certo. Até que, um belo dia, em uma bela reunião, uma das pessoas que estava apresentando, uma das estagiárias, ela fez a apresentação e falou assim, cara, inclusive esse estudo ele não foi muito legal, porque ele não achou o resultado. E eu lembro que nosso chefe, na época, ele falou assim, não, gente, calma lá, não é que ele não achou o resultado. A verdade é que ele achou um resultado que utilizar essa dose de suplemento, que essas pessoas, dessa forma, não tem um resultado. Não gera essa transformação. Simples assim. O resultado foi, dessa forma, não gera resultado. Entende? Então, qual é o grande ponto aqui que você precisa entender? Cuidado para você não buscar somente as coisas que dão certo, que você acredita que dá certo. Existem vias também que vão dar errado. E aí você começa a trabalhar desses dois lados. Cara, mas olha só, um estudo mostrou que isso aqui não funciona. Um estudo mostrou que isso aqui funciona. Entende? Porque a gente não tem uma verdade absoluta dentro da Terra e existem coisas que vão estar certas ou não. Depende de como for utilizado. Dentro daquela estrutura, daquela audiência, daquele público, lá funcionou. Talvez não funcionasse em outro público, talvez funcionasse no outro público.
Então aqui a gente vai ter essa frase que é muito forte. Eu sabia, eu tinha razão, eu lhe disse. Cara, eu tinha certeza disso. Tá vendo que eu estava certo? Essas são as emoções que vão acontecer. Se você já passou por isso alguma vez, você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Só que qual é o grande ponto? Se eu chego para você, você está postando os seus conteúdos, eu ou outra pessoa dentro da internet, tá? Tem uma pessoa, inclusive, que fala muito sobre isso, o Yezer. O Yezer, ele gosta muito de pegar essas atualizações do Instagram e tal, e ele faz um conteúdo logo na hora. E ele publica assim, cara, se isso aconteceu com você, cara, fique tranquilo. Aí ele começa a dizer que houve uma instabilidade, houve um erro, houve uma atualização no Instagram por conta disso, eles estão passando por alguns processos ali dentro. E aí acontece o que com você? Eu sabia. Graças a Deus. Eu fiz a postagem e não teve alcance. Foi por isso que aconteceu. Essa é uma das formas, tá? De eu transmitir isso. Então, talvez você pode trazer para a tua audiência, vamos supor aqui, se você trabalha na área do relacionamento, né, que ela tem a suspeita que, na verdade, a culpa não é dela. A culpa do relacionamento não está sendo o melhor relacionamento, não é dela. Porque muitas pessoas se culpam porque o relacionamento ele não está indo como gostaria. Muitas pessoas se culpam porque o negócio não está indo como gostaria. E aí, se eu chego para essa pessoa e falo assim, cara, então, a culpa não é sua. Na verdade, existe algo dentro de você que foi instalado, que você nem sabe que existe, que está fazendo você agir dessa forma e gerando esse resultado. Enquanto você não ressignificar, não reinstalar isso, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Ou seja, qual é o alívio que dá? Cara, não sou eu. Porque há uma diferença aqui entre o eu consciente e o eu inconsciente. Tá? Eu falei, aqui a gente vai trazer assunto de psicologia, porque isso é base, isso é fundamental. Cara, o eu consciente é tudo aquilo que eu estou fazendo, que eu enxergo, que tem a minha ação, que eu me conecto com o mundo. O eu inconsciente, ele não está sabendo que está lá guardado. Às vezes surge e eu tomei consciência, entendi. Só que às vezes ele está lá escondido, eu não estou vendo, eu só estou agindo ou reagindo. Esse processo que a gente viu aqui mesmo no acalmar os nossos medos, das reações, ele é um processo inconsciente. Obviamente, você pode treinar para, naquela situação XPTO, eu vou lutar, ou eu vou fugir, ou eu vou paralisar. Mas a ativação dele ela é inconsciente. Eu tenho como reduzir esse tempo de reação. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, quando eu começo a entender que existe algo dentro de mim que está movimentando isso, ou seja, gerando essas suspeitas, cara, eu confirmo com a pessoa e a pessoa ela se conecta de uma forma absurda. Se eu chego para você e falo assim, cara, então, não é você o problema. Na verdade, o problema, ele veio com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, com sua avó, com seus ancestrais. Opa, então peraí, eu tô carregando coisas que não são minhas. Exatamente. Coisas que não são suas. Cara, eu sempre soube, porque eu nunca fiz nada de errado na vida. Cara, eu sempre soube porque eu sempre fiz tudo certo, mas nada dava certo na minha vida. Exatamente porque não é sobre você, é sobre o outro. Mas olha só, você precisa resolver isso. Então agora que você já sabe, agora você precisa dar o próximo passo, que é tomar uma atitude e falar assim, cara, eu não vou viver mais assim. E aí dá continuidade. Mas como eu conectei? Pelo processo de eu confirmei a minha suspeita de que eu não era o errado dentro das relações que eu vivia de ciclo e etc. Assim como dentro do meu negócio. Então, dentro do Instagram, mais uma vez, instabilidade, erro e atualização são coisas que eu posso falar quando eu estiver passando um processo de estabilidade para comprovar que, cara, não era o meu conteúdo que era ruim, é o Instagram mesmo que não entrega. E a quinta atitude que a gente tem é justamente ajudar a jogar pedra nos nossos inimigos. Cara, infelizmente, na nossa vida, existe o bem e o mal. Nós temos um cérebro que ele é dicotômico. Bem e mal, bom e ruim, alto e baixo, esquerda e direita, quente e frio, enfim, úmido e seco. O que é que eu estou querendo trazer para você? A gente geralmente está associado muito a isso, a dois lados, a opostos, a uma polaridade. Então, se eu tenho pessoas que me ajudam em algo, obviamente, existem pessoas que me impedem a conquistar aquilo que eu quero. E aí, qual é esse grande inimigo em comum? Talvez, a depender do que você trabalha, o inimigo comum dessas pessoas é leitura, por exemplo. Talvez o grande inimigo dessas pessoas são cursos online. Talvez sejam terapias. Talvez sejam psicólogos. Talvez seja psicanalista. Talvez seja mentorias. Cara, eu não sei qual é o grande inimigo dessa pessoa, ou do seu nicho, ou da transformação que você gera. Porém, existe um inimigo. E aí você pode identificar esse inimigo e levantar a bandeira dizendo assim, cara, olha só, isso aqui está te impedindo e eu vou te ajudar a enfrentar ele e a superar ele. Entende? Qual o grande ponto aqui que a gente vai ter? Ou seja, esse inimigo ele vai querer destruir seus sonhos, ele vai querer te deixar preso, etc. E isso tem muito um termo religioso, tá? A gente vai ter aquele Condé,
os demons, que inclusive foi chamado assim, né, inicialmente, que é esse lado oculto, que ele vai trazer o quê? Cara, o grande inimigo. Em quesito religioso. Cara, é o grande inimigo e tudo bem. Tá? Tem o bem e o mal, aqui tem o Jesus tá do lado esquerdo, tá com a gente, e os demons estão lá do lado direito e tá contra a gente tem que combater e tá tudo certo. Pronto, esse é o movimento. E vice-versa. As pessoas que acreditam nisso, nos demons, eles vão olhar para as pessoas que acreditam em Deus, em Jesus, etc. E vai falar assim, cara, essa galera tá maluca, surtada, a gente vai contra eles, tá tudo certo. Ou seja, polaridade. Isso aqui vai ter também o algoritmo. Dentro do algoritmo, a gente vai ter isso. E aí pode ser no Instagram, pode ser no YouTube. Cara, não importa onde seja. O que é que vai ter aqui? Cara, o Instagram tá contra mim, então eu tenho que ser contra ele. E aí eu conheço alguém que levanta a bandeirinha, que fala contra o Instagram, e fala assim, cara, o Instagram não presta, o Instagram é isso, ele vai te sabotar, ele só pensa nele, etc. Você fala assim, cara, eu concordo com você, estamos juntos. E essa pessoa chega e fala assim, cara, mas deixa eu te falar, eu tenho um movimento onde eu atuo nisso, eu trabalho com isso. Se você quiser fazer parte, quer derrotar esse inimigo, vem comigo. Gera conexão. E aí vai ter um outro ponto, relacionamento. Na verdade, a culpa vai ser dos homens ou das mulheres. E aí eu posso falar do parceiro ou da parceira. Ou seja, o problema não sou eu, é o outro, é o seu inimigo. Então, cara, vamos lá contra os homens, vamos lá contra as mulheres, vamos lá contra os nossos parceiros, contra as nossas parceiras, e assim por diante. O que é que eu estou fazendo? Estou levantando a bandeira e dizendo assim, eu estou do seu lado, você vai querer se juntar a mim nesse movimento? Basicamente, se a gente vê os grandes movimentos que teve no mundo, e aí pode ser aspecto político, pode ser aspecto, vamos dizer assim, religioso e assim por diante, você vai ter que perceber que existe essa polaridade. Qual é o grande ponto aqui? Existe um filme, aqui deixa eu trazer outro exemplo, pode ser político também. Vou botar aqui esquerda versus direita. É tudo, esse inimigo é tudo que é contra, tudo contra, é um contra o outro, é ele contra mim e contra todos e assim por diante. Cara, existe um filme que ele saiu há pouco tempo na Netflix, né? Não sei como você está assistindo essa gravação, mas aqui é dia 23 de setembro de 2024, saiu há pouco tempo na Netflix, chama Feios. Cara, nesse filme é muito claro, isso é bem em Jornada do Herói, tá? Mas é muito claro que existe um nós contra eles contra nós. E aí, dentro de todo o enredo, mostra aquelas pessoas meio que se conectando, criando um grupo, uma comunidade, uma rebelião contra um outro tipo de grupo. Então, esse filme eu recomendo bastante, porque ele fala muito sobre aspectos de beleza e tudo mais que tem hoje na sociedade. Não é assim um filme supra-sumo, mas é interessante os insights que ele traz sobre isso. E também ele vai trazer sobre essa questão do inimigo comum. Perceba as falas que eles trazem sobre esses temas. Cara, é sensacional. Fica muito bem claro isso dentro do filme. O que é que a gente tem agora? Existe o segredo do segredo. Isso aqui que eu lhe contei é o segredo. Esses 5 pontos que a gente conversou são um segredo que geralmente a gente não conecta. Eu sei quais são os desejos, eu sei quais são os medos, eu sei quais são as dores, eu sei quais são as crenças. Perceba que isso aqui é o básico para eu conhecer a minha audiência, para eu conhecer as pessoas que me acompanham, as pessoas que eu quero transformar. Esse é o básico. Beleza. Mas uma vez que eu entendo isso, eu preciso saber me posicionar diante disso. Porque informação pela informação não vale de nada. Informação por informação vale de nada. Mas eu saber utilizar aquela informação da maneira correta, cara, isso vale muito. Então, qual é o grande ponto? Tudo que você viu aqui vai ser utilizado de forma estratégica por você, diante daquilo que você já sabe sobre as pessoas que te acompanham, que você deseja transformar. Lembrando que você está falando com uma única pessoa só. Perceba que a todo momento eu falo a palavra você, ou nós. Eu não falo de um terceiro. Por quê? Porque eu estou falando com você aqui. Cara, você pode ser 10 mil pessoas assistindo esse vídeo, ou já assistiram. Mas, cara, quem está assistindo agora, quem está com o celular na mão, é você. Então, eu preciso falar com você. É diferente de quando eu estou numa plateia que tem 50, 100 pessoas, ali tem uma interação, eu não estou assistindo por um celular que só tem eu. Eu ali tenho pessoas, então eu posso falar com vocês. E esse é o segredo do segredo. Cara, eu preciso ter um foco. E esse foco está justamente no você. Só que, cara, pelo amor de Deus, o você é a audiência. O você é a pessoa que está escutando. Se eu coloco e começo a falar sobre minha vida, e aqui, obviamente, tá? Existe um processo de contar histórias, e a história é fundamental. Então, eu posso contar a minha história, como eu posso contar outras histórias também. Eu posso contar a história de mentorados, eu posso contar a história de pessoas que eu conheci na rua, eu posso contar histórias que eu vi no filme, como eu indiquei o filme, eu posso contar em minhas histórias. Esse não é o ponto.
Mas uma vez que eu estou me conectando com pessoas, eu preciso me conectar de forma verdadeira com as pessoas. E geralmente a gente tem uma dificuldade de fazer uma coisa que é extremamente importante: escutar. Cara, nós, principalmente agora com o meio digital e etc., a gente tem uma grande dificuldade de escutar o outro. A gente geralmente quer falar. E se eu quero falar, a pessoa ela fica entediada. Ela fica assim, cara, meu Deus, mas quando é que eu vou poder falar? No digital, nesse ambiente aqui, você vai ver que embaixo você vai poder deixar o seu comentário. E isso é uma oportunidade que você tem de falar. Agora pense se não tivesse esse canal. Se você escutou aqui alguma coisa que você não gostou e você falou assim, cara, Daniel falou isso, eu não gostei. Eu ia deixar nos comentários, mas não tem onde, que absurdo. Cara, eu gostei muito disso. Eu preciso falar com o Daniel que, cara, eu gostei muito disso. Tem um lugar para você poder fazer isso. Inclusive, se você sentir, tá? Tanto pró quanto contra, cara, deixa aqui nos comentários. Compartilha comigo, que eu consigo ler, inclusive te responder também a respeito disso. Inclusive, se você tem ideias para trazer aqui de conteúdos para vocês, deixa também aqui no comentário que eu vou poder produzir esse material com todo o meu amor, com toda a minha paixão por isso aqui, que é o mercado digital, sobre negócios, autoconhecimento e espiritualidade que eu vou trazer muito para vocês. Qual o grande ponto que você precisa entender? Um exercício muito simples e prático. Conecte com uma pessoa, e aí pode ser uma pessoa presencial, tá? Um a um, pode ser seu parceiro, por exemplo, se você tiver um parceiro ou uma parceira, como pode ser um amigo, como pode ser um familiar, enfim. Conecte com essa pessoa. Faça uma pergunta para ela, de forma verdadeira. Pode ser simples. Como você está? Como foi o seu dia? E se você fosse conectar mais de uma vez com essa pessoa, né, você perguntou, ela falou assim, meu dia foi ótimo. Não, mas me fale mais sobre ele. Ou, foi ótimo, mas o que é que foi tão ótimo assim? Faça mais perguntas e deixe aquela pessoa falar. Você vai perceber que ela vai passar horas com você ali conversando, sem nem perceber que o tempo está passando. Mas olha só, para você, cara, esse tempo vai estar muito lento. Por quê? Porque provavelmente você não vai ter habilidade desenvolvida da escutativa. Então você fala assim, meu Deus, essa pessoa falou, para que diacho? Sabe quando acontece? Cara, para que diacho eu perguntei para essa pessoa como foi o dia dela? Para que diacho eu perguntei o que, é que ela estava passando? Porque a pessoa começa a abrir a vida dela ali, tipo, quando eu tinha 5 anos de idade e começou a contar. Mas perceba, isso é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. Cara, a escuta é a principal ferramenta que a gente tem dentro do processo de vendas, dentro do digital. As pessoas querem ser escutadas. Perceba que a interação humana ela tem diminuindo cada vez mais. E ela está ocorrendo aqui. Então, se a pessoa te manda uma mensagem, se a pessoa comenta algo para você, responda. Desconecte com ela, porque ela quer isso. Mas teste o oposto. Chegue para o teu parceiro ou para alguém e comece a falar. Principalmente se aquela pessoa estiver ocupada. Chega ali e fala assim, cara, então você não sabe, aconteceu isso hoje e para desenrolando. Você vai perceber que provavelmente ela não vai estar muito interessada. Por quê? Porque você está falando de você. Geralmente a gente não gosta muito de conectar com as pessoas que falam muito delas. A gente acha essas pessoas arrogantes, egoístas, a gente acha essas pessoas imparciais, ou seja, distantes, frias. Pô, porque ela só está pensando nela, ela só está falando dela. E eu nessa história? A gente tem essa ânsia de, cara, e eu preciso ser ouvido, eu preciso ser escutado, eu preciso falar, as pessoas precisam me entender, ninguém me entende. Cara, o ser humano ele busca muito isso. Então, abre essa oportunidade para as pessoas falarem, pergunte para as pessoas, entenda realmente o que ela está vivendo. Aí você vai colher mais informações e poder ajudar cada vez mais pessoas com isso. Só que aí vem um ponto muito importante. Às vezes, eu me conectando com pessoas, né, fazendo consultorias do negócio, entendendo o negócio como um todo, eu vejo as pessoas falando para mim assim, Daniel, cara, eu estou há 4 anos, 5 anos, 3 anos dentro do digital, cara, eu não tenho resultado. Eu não consigo ter esse resultado. Ou, Daniel, eu tenho 3 anos, 5 anos, 10 anos dentro dessa relação. A gente tem um trabalho, eu e o João, minha esposa, que trabalha com mulheres, né? Um foco em mulheres, na parte de relacionamento, de autoconhecimento e tudo mais. E aí elas falam isso, cara, tem tantos anos, mas esse relacionamento ele não é muito bom, eu não curto muito, cara, quando é que vai acontecer? E aí eu preciso que você entenda uma coisa, cara, a duração, ela não é mais importante do que a profundidade. Eu preciso trabalhar na profundidade, na conexão. Porque uma vez que eu tenho essa profundidade, essa conexão, o que é que vai acontecer? As pessoas elas vão interagir mais comigo. Ela vai se sentir o quê? Cara, validada. Ela vai se sentir escutada. Ela vai se sentir amada. Então não é sobre o tempo que você está dentro do digital. Não é sobre o número de sessões que você fez com aquela pessoa. É o quanto você aprofundou dentro daquilo que ela está vivendo. O quanto você aprofundou dentro do teu negócio. O quanto você aprofundou com as pessoas que se conectaram com você no seu negócio. É sobre profundidade. E uma vez que eu me aprofundo, eu acabo gerando um processo de validação. Obviamente, de uma forma correta, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, de validar as pessoas. De mostrar, cara, eu entendo o que você está vendo. Ela só quer isso. Cara, quantas vezes a pessoa falava. Cara,
Daniel, porque você não sabe, porque eu não tenho tempo, porque a vida tá assim, e cara, eu tenho filho, eu tenho que cuidar de filho, mas eu quero que o meu negócio dê certo, cara, mas eu não consigo, e eu tenho que assistir o curso, eu não consigo, eu tenho isso, cara. Cara, eu entendo tudo que você tá falando. Você até vê a pessoa assim, ó, tá relaxada. Cara, eu entendo o que você tá falando. Eu já ajudei pessoas como você que não tinha tempo, que às vezes não tinha apoio das pessoas do seu lado, a terem resultado. Eu já ajudei pessoas como você, que tinham dificuldade no seu relacionamento, a ter um relacionamento saudável. É possível. Automaticamente, quando você fala que eu entendo, e existem algumas formas de você fazer esse eu entendo, não necessariamente essa frase, isso gera uma fascinação. Assim, cara, essa pessoa me entende. Eu finalmente encontrei alguém que me entende, que me escuta. E aí gera uma conexão absurda. E isso, olha só, é intrínseco. Isso está dentro das pessoas. Nós, como seres humanos, nós temos uma tendência a buscar uma comunidade, a fazer parte de algo. Nós temos uma tendência, de forma intrínseca, interna, de sermos validados pelos outros. Ou por nós mesmos. Cara, a gente busca por isso. De forma diferente, mas nós buscamos. E uma vez que você valida as pessoas, cara, isso faz total diferença na sua conexão com ela. Então, 5 atitudes que você precisa ter. Vamos dar uma recapitulada aqui, antes de a gente chegar no encerramento. A primeira delas é encorajar os sonhos das pessoas. Quando elas se conectarem com vocês, cara, mostra para ela que é possível ela conquistar aquilo que ela deseja. Que não é nada absurdo nem de outro mundo. Tem muitas pessoas, provavelmente no convívio dela, que estão dizendo que não é possível. Mostre para ela que é possível. Justificar as falhas. Mostre para ela que, na verdade, ela está falando para algo que ela não conhece ou algo que ela ainda não tem domínio. Mas que é possível ela ter domínio sobre isso e ela transformar a vida dela e ela conquistar o que ela deseja. Mostre que é possível ela diminuir o medo que ela tem, ou até mesmo superar esse medo, ou ter o controle sobre esse medo, para ela conseguir ter o resultado que ela deseja. Confirme as suspeitas que essa pessoa tem, ou revele para ela, na verdade, o que são de fato essas suspeitas. Porque uma vez que ela entende, fala assim, cara, eu sabia que era isso, eu sabia que estava faltando algo. É a peça, olha só, a peça que faltava no quebra-cabeça. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. Cara, eu sabia. Não é sobre negócio. Sabe como isso virou para mim? Quando eu descobri que, na verdade, não era o que eu estava fazendo, o que eu entendia sobre o negócio, sobre digital, etc. Era coisas dentro de mim que estavam impedindo de fazer aquilo que era necessário. Cara, era a peça que faltava. Qual é a peça que falta hoje em você? Para quando você encaixar, cara, te travar o teu negócio. Qual é a peça que está faltando? Qual é a peça que está faltando para a tua audiência, para as pessoas que te acompanham, para a pessoa que vai ter uma transformação genuína, tendo contato com você? O que está faltando para que isso aconteça? Cara, mostra essa peça para ela. Valida isso dentro dela. Ela sabe qual é, de forma inconsciente. Todo mundo sabe o que está faltando. Cara, todo mundo sabe. Cara, eu sei que está faltando aquele vídeo. Cara, é verdade, está faltando aquele vídeo, mas olha só, cara, não adianta você tentar gravar o vídeo. Se você não tem habilidade de gravar o vídeo, você precisa desenvolver a habilidade. Mas tem como você continuar mesmo sem essa habilidade. Faz assim. A pessoa, cara, eu estava esperando alguém me dizer que eu podia fazer assim. Essa pessoa pode ser você. E ajudar a jogar pedra nos nossos inimigos. Se tem um inimigo que você que você enxerga como inimigo também, e que você sente que está impedindo as pessoas, cara, faz isso. Vai contra esse inimigo. Luta contra ele. Mostra a pessoa que, cara, eu tô na frente, eu tô guiando aqui várias pessoas que estão combatendo esse inimigo. Se você quer fazer parte disso, cara, vem comigo. Porque quanto mais pessoas estiverem aqui, mais resultado a gente vai ter. Comunidade, pertencimento. E a gente vai ter uma aula sobre ativos mentais, tá? A gente vai aprofundar sobre isso aqui também, uma outra aula. E o que é que eu quero trazer para você, tá? Dentro do segredo, obviamente, aqui, que é o segredo do segredo é falar sobre o outro, não sobre você. Conectar com aquela pessoa. Por mais que você conte a tua história, conte sobre o outro. Conecte com o outro. Cara, eu fiz isso aqui, não é sobre mim. Eu não vim aqui para falar sobre mim. Eu vim aqui para te ajudar, para te mostrar que existe coisas que você pode fazer, que talvez você não tinha percebido, mas que são simples, fáceis, práticas, que você pode colocar em prática no seu negócio e você ter resultado com ele. Cara, peguei isso aqui e colocar em prática. Cara, quero avançar mais. Chega para Daniel e fala assim, cara, Daniel, e aí, me conta, velho. Cara, eu fiz isso, eu tive esse resultado. Cara, o que você acha? Tá bom, não tá? Tenha pessoas próximas a você, um mentor, ou alguém que você confia, para que você possa trazer essas informações e aquela pessoa possa te direcionar. E no nosso próximo encontro,
No próximo vídeo que eu vou gravar, eu vou disponibilizar aqui para vocês, a gente vai falar sobre as 5 formas de validar o seu cliente e aumentar os seus resultados. Lembra que a gente falou aqui? A validação é algo intrínseco, ela gera fascinação. Como é que eu posso validar essas pessoas? Qual é a linguagem? Quais são as falas que eu posso trazer para me conectar ainda mais com as pessoas, elas se tornarem apaixonadas por mim? Cara, e quando eu fiz esse estudo com a Jo, cara, foi incrível. Jo tinha habilidade e eu entendi o que era por trás, que fazia as pessoas chorarem, rirem, se alegrarem, se entristecerem quando se conectavam com ela. Ficar dentro de uma mesma live, dentro de um mesmo encontro. E essa chave você pode utilizar também. Basta você saber exatamente o que precisa ser feito. E isso vai estar aqui no próximo vídeo do canal. Por isso, eu recomendo que você faça 2 coisas antes de ir embora, da gente encerrar o nosso vídeo. A primeira é você se inscrever no canal, clica aqui no botãozinho, então inscreva-se aqui, e também você curtir o vídeo. Quando você curte, quando você se inscreve e ativa as notificações, automaticamente o YouTube ele vai trazer esse vídeo para você que você possa assistir o próximo, e o próximo, e o próximo. Obviamente, se você deseja crescer o seu negócio digital, se você deseja se tornar uma pessoa cada vez mais conectada com a tua essência, não precisar virar uma caricatura dentro do digital para poder ser alguma coisa aqui dentro, e também você que deseja transformar vidas. Cara, porque se você não tem o objetivo de transformar vidas, se você busca dinheiro por dinheiro e nada mais, eu sinto muito, a gente não está muito bem alinhado nisso aqui. Mas se você deseja isso e faturar muito com isso, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal e a gente se conecta no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.